Minha gente querida, hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das preces, que é a prece pelos inimigos do Espiritismo. Lembrando que naquela época que Kardec escreveu o livro, a perseguição era muito grande. E ele começa citando duas passagens de Mateus. A primeira é capítulo 5, versículos 6 e 10 a 12. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos serão quando os homens os carregarem de maldições, os perseguirem e falsamente disserem contra vocês toda espécie de mal por minha causa. Rejubilem-se, porque grande recompensa lhes está reservada nos céus. Pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vocês. A segunda é capítulo 10, versículo 28, também de Mateus. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aqueles que podem perder a alma e o corpo no inferno. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Alguém lançar anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros por motivos de crenças é atentar contra o mais sagrado direito que todo homem tem, o de acreditar no que lhe convém e de adorar a Deus como entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. A abjuração forçada nunca deu a quem quer que fosse a fé, apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, porque não se teria a liberdade de se dizer espírita como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão pela qual o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo ainda é hoje, com a diferença, todavia, de que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto o segundo é pelos próprios cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, já não se matam o corpo, torturam a alma, atacam-na, até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo,
agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Espíritas, não se aflijam com os golpes que lhes viram, pois eles provam que estão com a verdade. Se assim não fosse, deixá-los-iam tranquilos e não os procurariam ferir. Constitui uma prova para a sua fé, pois é pela sua coragem, pela sua resignação e pela sua paciência que Deus os reconhecerá entre seus servidores fiéis, a cuja contagem ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carreguem com altivez a sua cruz. Creiam na palavra do Cristo que disse: bem-aventurado os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temam os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. E ele também disse: amem seus inimigos, façam bem aos que lhes fazem mal e orem pelos que os perseguem. Mostrem que são seus verdadeiros discípulos e que sua doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição durará pouco. Aguardem com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. E assim é, toda radicalização é muito ruim, toda perseguição é péssima, mas é pior para quem persegue do que para quem é perseguido, porque os perseguidos são, dependendo de como eles se comportam, vão ter uma gratificação muito grande, espiritualmente falando. Mas quem persegue será infeliz por muito, muito tempo, até se arrepender e até resgatar esses erros. E essa é a nossa prece pelos perseguidores religiosos. Senhor, que nos disse pela boca de Jesus, o seu Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoem aos seus inimigos, orem pelos que os persigam. E ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a sua misericórdia para os que desprezam seus preceitos tão sagrados, únicos capazes de facultar a paz neste mundo, neste e no outro. Como Cristo, também nós te pedimos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e nossa humildade, os encarnos, as injúrias, calúnias e perseguições. Isente-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da sua justiça, hora em que esperamos submissos por sua vontade santa. E queremos também fazer a oração de São Francisco de Assis, em homenagem a ele, nosso querido irmão Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se renasce para a vida eterna. E assim, Senhor, lembrando dos perseguidos pelos radicalismos, com as bênçãos de nosso irmão Francisco de Assis, que nos dá tanta fé, que nos mostrou tanto esforço, tanta renúncia, que possamos aprender com ele a levar amor, a levar paz, a levar esperança, a levar luz onde estivermos, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, em todos os tempos, em todos os momentos. Que tenhamos serenidade, tenhamos paz no coração, tenhamos muito amor por todos os seres vivos, por todas as criaturas criadas por Ti, Senhor. Te agradecemos do fundo de nossa alma, de nosso espírito, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui aprendendo, ensinando todos esses preceitos, todo esse amor, toda essa fé que Jesus nos legou. E assim, Senhor, pedindo que nos abençoe, que nos dê forças para todas as lutas deste mundo. Emitimos todas as nossas vibrações para levar todos esses sentimentos bons, toda essa luz, toda a esperança, toda a fé, todo o amor, toda a paz por todos os nossos irmãos neste mundo. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.